Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações, o que influencia nesse mercado no momento atual. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da StoneX, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, João, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Eu que agradeço o convite. É um enorme prazer poder representar a StoneX aqui no seu programa. João, vamos começar pelo assunto que tem dominado as manchetes nesse momento. É o que todo mundo está olhando para isso, as tensões lá na Ucrânia, com Rússia, Ucrânia. Como é que isso tem movimentado o mercado do milho? A gente teve grandes altas em Chicago ontem, a gente pode esperar novas valorizações. Como é que isso tem influenciado as movimentações de mercado? Essa questão, né, tem movimentado o mercado e não é de hoje. Desde o final do ano passado, a preocupação com um possível conflito, né, na região do Mar Negro, ali, entre Rússia e Ucrânia, tem sido um importante fator de suporte para o mercado do milho. E no começo dessa semana, essa história ganhou um novo capítulo, um importante capítulo, quando o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia, que foi o principal fator dessa forte alta observada no mercado do milho ontem, né? Depois de ter apoiado, né, reconhecido essa independência, ele também anunciou que enviaria tropas para a região com a justificativa de garantir a paz no local. E isso trouxe para o mercado uma maior preocupação, né? O mercado passou a acreditar que as chances de que um conflito ocorresse fosse ainda maior, tá? E então, por que, né, que toda essa preocupação tem causado um aumento das cotações no mercado internacional? Bom, primeiro é importante lembrar a importância da Ucrânia, né, na oferta global de milho. Ela ocupa aí frequentemente a quarta posição entre os principais exportadores, ela é uma grande parceira comercial da China, então um possível conflito na região prejudicaria o escoamento do milho ucraniano, diminuindo a oferta global e, consequentemente, provocando uma alta desses preços, né? E é importante lembrar também que a gente já vem de um cenário de estoques bastante apertados, de uma oferta restrita, desde o ano passado, com a quebra da safrinha no Brasil. Esse ano, observamos problemas climáticos na Argentina, no sul do Brasil, que também tem prejudicado essa nova safra de milho. Então, é um conjunto de fatores que tem ajudado essa alta, mas recentemente a preocupação com o conflito entre Ucrânia e China tem sido o principal direcionador, né, desse movimento. E aí, João, enquanto a gente não tiver uma resolução dessa situação, dessas tensões, a tendência é de que isso continue pressionando os preços, continue mostrando um mercado de cotações elevadas para o milho no mercado internacional? Eu acredito que sim. Acho que os preços já estão muito fortalecidos, bastante altos, mas acredito que ainda tem espaço para avançar um pouco mais, dependendo de como for o desenrolar dessa situação, né? Caso tenha alguma intensificação desse conflito, dessa desavença entre Rússia e Ucrânia, é possível sim que esses preços continuem avançando, principalmente por estarmos num cenário de estoques ainda apertados, né? E como é que essa situação toda, João, que a gente comentou aqui, como é que isso reflete aqui no Brasil para o produtor brasileiro? O que muda no dia a dia dele, nas comercializações dele, toda essa situação, esses preços altos lá fora e todas essas tensões ali no mercado internacional? Bom, é inegável que o mercado hoje está cada vez mais globalizado, então o que está acontecendo na Ucrânia, nos Estados Unidos, reflete muito nos preços do Brasil. A gente vê desde o começo do ano, por exemplo, ali na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, preços ao redor de 95, chegando a R$100 por saca, e esses preços têm se mantido sustentados, mesmo com o avanço da colheita na região, né? Que por mais que seja bem menor em comparação com a safrinha, por exemplo, tende a trazer uma certa pressão sobre os preços que a gente não observou. Eles têm se mantido elevados,
tá? Seguindo justamente esse aumento dos preços internacionais. Então, a tendência é de que, com os preços internacionais ainda fortalecidos, o mercado brasileiro também continue apresentando esses preços mais altos. Agora, João, se a gente olhar um pouquinho mais para frente aqui no Brasil, a gente olha a B3 hoje, por exemplo, as cotações do segundo semestre ali na casa dos R$90, rondando esse patamar. É essa a realidade mesmo que a gente deve ter ao longo de 2022 aqui no Brasil, esses preços na casa dos R$90? Eu acredito que sim. A StoneX ela projeta uma safrinha recorde, né? Que a safrinha vai ser colhida só nesse segundo semestre, uma produção recorde, e essa produção tende a promover uma redução das cotações observadas atualmente, né? Passando aí desses R$100 por saca para algo ao redor de 90, mas não acredito que tenha o poder de pressionar tão mais para baixo esses preços. Justamente por estarmos ainda em um cenário de estoques bastante apertados, por mais que a gente tenha uma produção recorde, essa pressão não deve ser tão forte, e ainda assim, por mais que as perspectivas atuais sejam bastante otimistas, é sempre bom lembrar que a safrinha ela é naturalmente mais arriscada, ela é plantada, seu desenvolvimento ocorre numa época de chuvas mais irregulares, né? Então, qualquer mudança climática, caso ocorram menos chuvas que o esperado, é possível que esse cenário se mude e acabemos tendo uma produção menor do que esperado, tá? Mudando essa perspectiva atual, mas acredito que, por mais que vejamos uma redução nos preços ao longo dos próximos meses, né, com a colheita da safrinha, esse patamar ainda deve seguir fortalecido. João, só para a gente destacar aqui, você comentou nessa perspectiva de produção recorde para a safrinha, quais são os números que a StoneX está enxergando para essa segunda safra brasileira? Bom, a StoneX projeta atualmente uma produção da segunda safra de 89,1 milhões de toneladas, bem acima do volume do ano passado, que ficou na casa de 65. Mas ainda assim, é cedo para garantir que esse número seja concretizado. A gente precisa de boas chuvas nesses próximos meses, mas as perspectivas atuais são positivas. E aí, João, para a gente encerrar a nossa conversa abordando um outro tema, olhando para as exportações e importações. A gente começou esse ano de 2022, né, com as importações bastante menores do que a gente acompanhou no começo do ano passado e as exportações ganhando força novamente, até superando os índices do ano anterior. Essa deve ser a toada desse ano de 2022, as exportações voltando a ter força e as importações voltando àqueles patamares mais comuns? Isso é um cenário ainda um pouco difícil de garantir, né? A produção da safra de verão, ela veio abaixo do esperado anteriormente, então tem se falado num possível aumento da importação nesse comecinho de ano, nesse primeiro semestre, mas para o segundo semestre, com uma produção mais volumosa da safrinha, é esperado sim que o Brasil retome, né, sua maior participação nas exportações. A StoneX projeta um número aí de 40 milhões de toneladas para a safra 21-22 contra 20,9 que a gente observou em 2021. Então, esperamos sim que com esse aumento da produção, as exportações voltem a ganhar mais relevância, né, nessa safra atual. João, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho tudo isso que tem movimentado o mercado nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, só queria reforçar realmente, sempre bom continuar acompanhando, né, o mercado, que ele está muito volátil atualmente, principalmente com essa questão do conflito, cheio de incertezas, então a informação vai ajudar muito a entender o direcionamento das cotações, né? Mas, bom, queria então agradecer só o convite, foi um enorme prazer poder participar e até uma próxima. João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço. O João Pedro Lopes, ele que é analista de inteligência de mercado da StoneX, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado o mercado do milho nesse momento atual. Começando falando sobre o mercado internacional, todas as atenções voltadas para a Ucrânia, para os conflitos, para as tensões entre Rússia e Ucrânia, tudo isso tem movimentado bastante o mercado e dando sustentação para os preços desde o final de 2021, como o João destacou aqui para a gente. Essa situação tende a permanecer sustentando os preços no mercado internacional enquanto não houver uma resolução para essas questões, para esses conflitos. Então é um cenário positivo para os preços sustentados no mercado internacional ainda para os próximos tempos, acompanhando justamente essa volatilidade, essas tensões, essas incertezas quanto a essas tensões lá na Rússia e na Ucrânia. Olhando aqui para o Brasil, esse cenário de preços sustentados no mercado internacional também reflete nos preços aqui dentro do país. O João apontando que desde o começo desse ano os preços estão ali ao redor dos R$ 95, R$ 100 a saca aqui no Brasil, mesmo com o avanço da colheita da primeira safra, que normalmente costuma pressionar um pouquinho essas cotações nesse início de ano, mas nesse ano essa base de mercado internacional tem sustentado as cotações brasileiras também. Para o segundo semestre, a StoneX projeta uma segunda safra recorde aqui no Brasil, com produção de 89,1 milhões de toneladas, um índice muito superior ao registrado no ano passado, ao redor das 65 milhões de toneladas. E aí essa oferta toda deve pressionar um pouquinho os preços internos no segundo semestre, mas ainda mantendo os patamares muito elevados. Essa pressão deve jogar esses preços de R$ 95, R$ 100 para a casa dos R$ 90 no segundo semestre. Essa é a visão da consultoria StoneX. E aí, mantendo esse cenário, exportações também se elevando justamente em função desse aumento de produção, as importações diminuindo e esses preços ficando na casa dos R$ 90 ainda muito altos em função do cenário de estoques apertados, de oferta diminuída no mundo todo para a safra de milho de uma maneira geral. Claro, o João destacando que ainda é bastante cedo para essas previsões de segunda safra, tem todo um ciclo pela frente, é preciso que as chuvas ajudem, contribuam, isso pode mudar com o decorrer dos meses, mas no cenário atual, a expectativa é essa grande produção na safrinha, pressão nos preços, mas ainda cotações muito sustentadas e muito elevadas para o produtor de milho brasileiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.